Bom, mas aqui eu recebi o convite para falar um pouco assim, que falaria para defensores, para estudantes e para alguns funcionários da defensoria, como essa relação e como é a rotina de funcionamento de um jornal. Às vezes as pessoas pensam que o jornal não tem rotina, mas tem, né? O noticiário tem rotina. Então eu vou dizer mais ou menos como é esse funcionamento, e mesmo porque hoje a assessoria de imprensa é um grande campo de trabalho para quem está se formando, talvez maior do que dos jornais. Dos jornais impressos, com certeza. Se bem que também a produção de notícias, ela abre hoje muitas possibilidades que não existiam antes da internet, né? Hoje tem gente que vende de blog, eu não vivo de blog, mas tem gente que vende de blog, tem gente que trabalha em publicidade especificamente para a internet, enfim, é um campo também fechado algumas portas e abrindo-se outras. Mas eu vou falar um pouco, então, rapidamente, porque aí eu coloquei duas questões de acordo com o pedido que fizeram. É mais ou menos como é a rotina de redação e como essa relação entre assessores e jornalistas, ou jornalistas e as pessoas que são fontes de notícia, no caso, os defensores públicos, né, no caso específico que nós estamos falando. Eles detêm informação pública e essa informação obrigatoriamente tem que ser. Mas vamos aqui, eu não sei fazer muito bem aqueles PowerPoint bonitos, assim, cheio de floreado, e as pessoas também que orientam a fazer isso, dizem para você não escrever tudo, né? Escrever uma parte e você fala o restante. Mas como eu sou muito esquecido, então eu teoricamente, eu sei fazer direitinho, mas não faço. Enfim. Então eu coloquei aí mais ou menos como é que funciona a redação do jornal O Povo, que com pequenas variações, qualquer meio funciona assim, impresso, televisão ou rádio, menos internet, que praticamente não tem um fechamento, a não ser quando é produção uma matéria especial e tal, porque o fechamento é a cada segundo. Mas então, como é que acontece, né? Na redação do Povo, o pessoal começa a chegar de manhã, né? Alguns editores que têm fechamento mais cedo chegam de manhã. No caso do Povo, é o Cotidiano, o Diário, e eles chegam, conversam com os repórteres, passam a pauta que o repórter tem que fazer, o repórter também pode sugerir, né? Eu estou explicando de uma forma mais ou menos assim, mecânica e formal, mas obviamente não é assim, o editor chega e manda, às vezes faz isso também, mas né, às vezes o repórter tem uma sugestão, enfim, ele chega de manhã, conversa com os repórteres começam a apurar a matéria, por telefone, por e-mail, pessoalmente. 10 horas no Jornal O Povo tem uma reunião de editores. O que eles fazem nessa reunião? Se reúnem lá, avaliam a edição do dia, e aí os editores, no jargão da redação, eles cantam a pauta. Eles dizem, olha, para hoje eu tenho isso, isso e aquilo, tem uma avaliação rápida, e aí eles voltam para suas editorias, né, ou de manhã ou à tarde, e começam a passar esse material para os repórteres produzir. À tarde, a partir mais ou menos das 14 horas, começam a chegar os editores, as páginas se fecham mais tarde, né? E em algumas editorias o editor não vem de manhã, mas vem um editor adjunto, né? Então isso depende do funcionamento de cada editoria, né? Assessor de imprensa, ou às vezes a pessoa que detém uma informação, ela deve evitar falar com o jornalista a partir das 15 horas, né? Que é a hora que começa o fechamento. Se for alguma coisa urgente, ok, mas às vezes tem assessor que liga lá e fica conversando sobre o tempo com o repórter fica em cima de brasa, o repórter ou o editor, porque ele tem que começar a fechar a página dele. Os horários industriais são muito rigorosos e são cada vez mais apertados. Apesar do aumento da tecnologia de impressão, cada vez se aperta mais o horário de fechamento, porque o jornal chegar mais cedo na casa do leitor. O diretor responsável pela distribuição, ele diz o seguinte: é melhor você não dar uma notícia do que você parar o jornal para dar e o jornal chegar 10 horas na casa da pessoa. Tá certo? Então os prazos são muito apertados, né? Então, nesse momento, a partir de 15, 16, 17, 18 horas, é um estresse muito grande na redação e quando vai chegando o período é cada vez mais. O barulho aumenta, a correria aumenta. Não sei se a Mônica chegou lá num horário desse, ela viu como é, né? Tem gente que entra assim e diz, nossa, como é que vocês conseguem fazer o jornal estar pronto no outro dia? Porque parece uma coisa que não tem lógica, né? Mas tem uma lógica que é uma lógica infernal. Na sexta-feira esse dia piora. No jargão da redação é chamado
solução, porque o cara fecha a edição de sexta, de sábado e uma parte da edição de domingo, a maior parte da edição de domingo. Então, na sexta-feira, os repórteres e editores fecham 3 edições do jornal, isso no Brasil todo. Né? Vocês podem observar que aqui no Ceará ou em São Paulo, na rua, 5 horas da tarde do sábado já tem edição de domingo. Então, essa edição foi fechada na sexta-feira. Quando acontece alguma coisa, os editores fazem o que se chama de segundo clichê, né? Que é imprimir as notícias, tirar alguma notícia mais antiga e colocar as notícias mais novas. No Povo, o segundo clichê agora, normalmente se faz uma página que eles cobrem a edição. Então, o assinante ele recebe no outro dia, mas recebe o jornal mais atualizado. Normalmente, quando tem jogo, alguma coisa, né, cai um ministro, morre alguém, normalmente as pessoas importantes morrem nos horários mais inconvenientes. Aí você tem que voltar para a redação, enfim, então é complicado isso.